E aí, galera da natureza, tudo bom? Aqui quem fala é a Vanessa Falcão. Eu estou aqui para relatar um pouco do meu processo de estágio. Bom, eu faço biologia na Universidade Estadual do Ceará, na UES, pela modalidade EAD, certo? E hoje nós temos uma proposta de fazer um relato sobre todo o nosso percurso, da nossa vivência de estágio, fazer uma linha do tempo, a importância disso pra gente, entre outras coisas. Vamos lá. Olha, gente, o estágio, ele é muito importante para a formação do docente, né? É um pouco clichê falar isso, mas é isso mesmo, é muito importante, porque é um momento que você tem a verdadeira prática da profissão que você vai fazer, né? Sempre coloco isso nos meus objetivos dos planos de atividade dos estágios, porque é basicamente isso. Você vai lá para provar o sabor da sua profissão, diria isso. Então é muito importante, porque, por exemplo, dizendo assim por mim, eu acho que todo mundo, né, tem um pouco de nervosismo ao entrar numa sala de aula, se deparar com uma sala cheia de alunos, porque a gente foi aluno, né? Não é fácil. A gente também não foi assim, santinhos. Ou a gente viu os nossos colegas, quando a gente é aquele aluno bonzinho, a gente viu também que tinha os colegas, nenhuma turma é 100% boazinha. Então a gente tem medo de chegar agora a nossa hora de estar ali na frente, sendo professor, enfrentar aquela sala cheia de alunos e transmitir conhecimentos tão ricos, importantes, difíceis às vezes, né? Então, gente, é muito importante ter esse experimento, se você consegue dominar a turma. Bom, e descobrir que você consegue é o mais importante ainda, o mais legal. Você está lá já na etapa dos estágios, você tem que descobrir que gosta, que você consegue. E realmente todo mundo consegue. É só uma questão de você experimentar e praticar. E eu acho que com essa prática, você consegue tudo. Você consegue ser professor, certo? E assim, eu me descobri ser uma professora capaz de transmitir o conhecimento para os alunos. Inclusive, eu tinha muito medo do conteúdo, né? Porque já faz tempo que eu saí da escola, não lembrava o conteúdo e pensei, será que a gente consegue agora passar esse conteúdo como um professor, aquele professor sabe que sabia tudo, explicar as coisas lá, tá? Será que eu consigo? Bom, eu digo para você que você consegue. Porque a graduação não te forma um expert na área, mas através do plano de aula, que claro, toda vez que você vai dar uma aula, você faz um plano, você revê aquele conteúdo, você relembra, você planeja as melhores formas de dar aquele conteúdo, certo? E aí você vai passando, porque você agora você já tem a base do conhecimento, então você vai ver que você lembra, você consegue transmitir aquilo lá que você conhece. E às vezes a gente sabe mais do que pensa que sabe, entendeu? Enfim, foi isso que eu descobri pra mim, né? Que deu certo, que eu achei que não sabia, mas eu consegui, a gente faz o plano dar certo. Enfim, então eu me descobri ser uma professora capaz, certo? Inclusive porque na graduação a gente tem 4 estágios. Fundamental, ensino médio 1, ensino médio 2, ensino médio 3, que é o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. E no decorrer que você vai passando por essas faixas etárias, você vai amadurecendo como profissional e aprendendo a cada estágio a ser melhor, né? E até inclusive ver em qual área que você se fica melhor. Se você gosta dos alunos menores, dos alunos maiores, enfim, para aí, se você tiver uma opção de escolha, você já saber em qual você se dá melhor. Mas, por exemplo, como é o meu relato, eu diria que eu gostei de todas as faixas etárias. Eu amei estagiar no fundamental, né? Eu dei aula do 6º ao 9º, também me permiti passar por todas essas faixas etárias para aprender cada vez mais com os estágios, certo? Com experiências novas, alunos diferentes, de faixas etárias diferentes. Então, o estágio foi muito enriquecedor para mim. Eu me permiti fazer estágios de diferentes formas e o mundo também trouxe diferentes formas da gente estagiar, né? Por exemplo, nós temos a opção de fazer individual, em dupla. Então eu fiz em dupla, eu fiz individual, eu fiz em trio e eu fiz individual de novo, certo? Nessa respectiva ordem.
foi muito legal e com colegas diferentes, né? O meu primeiro colega de estágio não foi o meu colega no segundo, fiz sozinha. Aí no terceiro eu voltei a fazer com ele com mais um outro colega, a gente fez em trio, né? Praticamente não fez, vou relatar um pouquinho já já. E o terceiro eu fiz sozinha, por causa da pandemia, também vou falar um pouquinho. Então, e também em diferentes escolas. Então, aprendi muito com isso também, porque você vê diferentes direções de escola, diferentes cenários, escolas diferentes, estruturas diferentes, alunos diferentes, enfim, né? E aí isso é bastante enriquecedor, você conhece muitas pessoas, diferentes pessoas, e também os orientadores, os supervisores do estágio, que são muito importantes para a gente como estagiários, como os futuros professores, né? E um dia, quem sabe, a gente também não vai ser um orientador, um supervisor de um estagiário, né? E também, lembrando da nossa experiência, vamos fazer um pouquinho diferente, né? Ou então vamos fazer igual, já que o nosso orientador foi legal, enfim. Bom, então já que eu tô falando de orientador, deixa eu falar um pouquinho, né? Os orientadores, gente, eles são muito importantes para o estagiário, certo? E um dia você pode ser um, como eu falei. Eu tive também diferentes experiências e foi muito bacana, certo? Eu tive ótimos orientadores de estágio, assim que diversos elogios para fazer, sempre prontos, dando dicas, incentivando, até dando uma forcinha assim na hora daquele nervosismo, tá? Você vai conseguir, eu tô ali do lado, qualquer coisa eu ajudo. Enfim, foi maravilhoso. Eu tive a sorte de ter a maioria bem legal. Eu também tive orientador muito legal, assim que tá já desanimado, já tá cansado do processo, sabe, do sistema de dar aula, assim, só chegar lá assim e dar aquela aula. Não foi muito bacana. Isso também não dá abertura para o estagiário fazer legal também, entendeu? Se ele faz assim, ele não dá muita abertura para o estagiário fazer, inovar, que é a proposta da EAD que a gente tem, né? E que a gente quer mostrar na sala de aula. Infelizmente, num dos meus estágios, que eu não vou citar, qual, para não marcar quem é o orientador, não foi bacana, não teve muitas propostas, não teve inovações e tal. Então fiz o estágio assim naquele sistema que do jeito, a aula muito expositiva, não tem recurso, às vezes a escola também não tem, né, fazer o quê? Mas a gente dá jeitos de inovar, de fazer diferente, mas realmente não teve muito. O conteúdo não avançou, ficou muito batido, sabe? Eu achei muito parado. Mas a gente aprende muito com as experiências, tanto boas como assim, né? Essas menos expositivas, a gente aprende também. A gente aprende que a gente quer ser diferente, a gente quer ser bem melhor, né? E assim, aí quando você tem a próxima oportunidade, que graças a Deus não foi o meu último estágio, nem foi o primeiro, foi no meio, no processo, né? Você faz, você aproveita, você pega um orientador bem bacana, você aproveita para fazer bastante inovação, bem coisa legal, né? Então eu tive também um orientador super bacana, muito show de bola, certo? Eu vou dizer o nome dele, Guilherme, porque se um dia se você ver esse vídeo, você vai ver. Muito obrigada de todo o meu coração, você foi show de bola. Ele foi o orientador do ensino médio segundo, né? Mas a gente quase não teve, porque teve a pandemia, certo? No segundo estágio. A gente iniciou, aí teve a pandemia, bateu no março do início desse ano de 2020, e aí o estágio ficou, as escolas não estavam funcionando, nem mesmo de forma remota, ainda estava se organizando para depois que começou o processo de as escolas funcionarem de forma remota, onde possibilitou a gente fazer o estágio do terceiro ano, certo? Mas aí no segundo foi assim. Aí no caso no segundo a gente fez o início do estágio, eu fiz porque eu comecei logo, aí eu já consegui ter contato com os alunos, da prova da Olimpíada da Biologia, consegui no estágio segundo, mas aí depois não teve regência, não teve essas coisas, porque aí teve a pandemia. Aí a gente teve que fazer um relatório sobre as nossas, uma reflexão que a gente teve sobre o período do segundo estágio, que não pôde ser feito, na verdade. Foi isso que foi o segundo estágio. É uma outra experiência que a gente teve também, né? Pois é. Aí teve o do terceiro ano, que foi também com o professor Guilherme. Ele me ajudou muito e foi muito bacana. A gente teve uma experiência diferente, porque teve as aulas remotas, as escolas se organizaram, voltaram a funcionar e teve as aulas remotas, então eu tive a oportunidade de dar
aula no Meet para os alunos, foi show de bola. Eu descobri que dá pra gente fazer aula online. Sim, gente, muito legal. Dei aula no Meet, mostrei plantinhas pela câmera para os alunos, as adaptações das plantas. Foi a aula que eu consegui dar. A gente não conseguiu dar muita, porque teve muitos feriados nas segundas-feiras e a minha turma era de segunda-feira. E aí também não teve como dar muitas aulas, porque também não tem encontros toda a aula. Tem umas aulas que são no Meet e tem umas que são vídeo, que o professor já tinha, do portal do professor, enfim, certo? Então, teve isso, né? Então, foi assim, eu acho que eu já relatei bastante, assim, o processo, né? E aí, eu acho que dá pra finalizar por aí, certo? As próximas relatos fica para próxima, fica para ficha de estágio. O professor vai ver os processos assim mais detalhados, tá bom? Até mais, galera. Valeu, muito obrigada.